acender as luzes, por favor? Obrigado. Irmãos, eu quero começar essa mensagem liberando o tema para você. E eu vou dizer para você que essa semana não foi fácil. Vou dizer para você que o dia de hoje não foi fácil. Essa semana nós tivemos 2 famílias que perderam entes queridos aqui, inclusive hoje. Eu fiquei muito feliz, e na verdade estou muito feliz de ver do Jean, da Ingrid. O Jean perdeu o pai dele de ontem para hoje. E cerca de mais 6 horas atrás, nós estávamos no funeral do pai do Jean, sogro da Ingrid, seus netos, seus filhos, melhor dizendo. Vários pastores me acompanharam, o pastor Paulo, o pastor Rick, outros membros, amigos, irmãos, irmãs. Eu estou muito feliz, Jean, Ingrid, vocês, mesmo na dor, decidirem estar aqui conosco. Louvado seja Deus. A mesma coisa foi com a família Ferraro. Eles perderam o Sérgio, o pai. Eu tenho certeza que o Espírito está visitando essa família. E eu vou dizer para você que, apesar dos pesares, a gente tem que continuar. Pode projetar o tema na tela. E o tema que Deus me deu, muito claramente, foi muito claro, muito nítido o que Deus falou comigo. Eu quero que você receba dessa palavra. Eu vou falar sobre o espírito do sentinela da aliança. Está vendo esse tema aqui? Esse tema, ele tem uma simbologia de 4 elementos. Olha para lá, por favor. A base é a rocha. A base do ano da fidelidade é a rocha. E nós estamos construindo sobre a rocha, que é Jesus, e tem um caminho, porque Jesus é o caminho. Ele é a rocha e ele é o caminho. Mas no topo dessa logomarca tem o fogo, que é o fogo do Espírito Santo. E a quem tem governado e comandado essa igreja tem dado revelação para nós continuarmos. Por trás, nós temos uma aliança que foi firmada na cruz do Calvário, cujo protagonista é o Rei dos Reis, Jesus Cristo Salvador. E no centro, a coroa, que significa aquilo que está te esperando, o teu galardão, a tua promessa. A Bíblia diz que nós receberemos uma coroa e que nós nos assentaremos nos lugares celestiais como Ele. Nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Mas eu quero que você entenda isso. Para você viver o ano da fidelidade, você terá que assumir uma postura, um comportamento de um sentinela, de um vigilante. Vocês já estão entendendo o que está vindo por aí. Essa última semana, a China fez uma mega operação e mobilizou 1.000 policiais. Olha para cá, querido. Vou pedir para todo mundo parar, por gentileza. A China mobilizou 1.000 policiais e fez uma operação e simplesmente raptou e prendeu centenas de cristãos, irmãos nossos. E nesse exato momento, os nossos irmãos lá do outro lado do mundo estão em campos de concentração e tortura.
A China comunista, anticristã, vermelha, nesse exato momento prendeu e está torturando irmãos nossos lá do outro lado do mundo. E você tem que ser muito fiel para não renegar a sua fé e continuar. E o símbolo que Deus me deu dentro da palavra é o espírito do sentinela da aliança. E quem é essa pessoa? É você. Em 2026, vocês serão treinados, forjados, capacitados, aqui nessa igreja, a serem vigilantes, guardiões e sentinelas da aliança de Deus. Por quê? Porque não vai ser um ano fácil. Não vai ser um ano para molenga. Não vai ser um ano para quem arrega. Não vai ser um ano para quem retrocede. Vai ser um ano de alguém que está posicionado naquilo que crê. E Deus me levou até o Antigo Testamento e me deu um modelo. Ezequiel capítulo 3, versículo 4. Perdão, Ezequiel 3, 16, perdão. Na versão árabe. Preste bastante atenção quem é esse sentinela da aliança. Findos os 7 dias, veio a mim a palavra do Senhor dizendo, Deus está falando com vocês, filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel. Você é a atalaia da casa de Israel. Você é o guardião da aliança, você é o sentinela, você é a mulher posicionada, você é o homem posicionado. Filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel. Da minha boca ouvirás a palavra e os avisarás da minha parte. Quando eu disser ao perverso, certamente morrerás, e tu não o avisares e nada disseres para advertir no seu mau caminho, para lhe salvar a vida, esse perverso morrerá na sua iniquidade, mas o seu sangue da sua mão eu requererei. Mas se avisares o perverso, e ele não se converter da sua maldade, do seu caminho perverso, ele morrerá na sua iniquidade, mas tu salvaste a tua alma. Também quando o justo se desviar da sua justiça, e fizer maldade, e eu puser diante dele um tropeço, ele morrerá, visto que não avisaste, no seu pecado morrerá, e suas justiças que praticara não serão lembradas, mas o seu sangue da tua mão o requererei. No entanto, se tu avisares o justo para que não peque, e ele não pecar, certamente viverás, porque foi avisado, e tu salvaste a tua alma. A mão do Senhor veio sobre mim, e ele me disse, levanta-te e sai para o vale, onde eu falarei contigo. Aleluia. Levantei-me e saí para o vale, e eis que a glória do Senhor está com o rosto em terra. Lê comigo o verso 24. E então entrou em mim o Espírito, e me pôs de pé, e falou comigo e me disse, vai, encerra-te dentro da tua casa, porque ó filho do homem, eis que porão cordas sobre ti, e te ligarão com elas, e não sairás do meio deles. Farei que a tua língua se pegue ao teu paladar, ficarás mudo, e incapaz de o repreender, porque são casa rebelde. Mas quando eu falar contigo, darei que fale a tua boca, e lhes dirás, assim diz o Senhor Deus, quer ouvir, ouça, e quem deixar de ouvir, deixe, porque são casa rebelde. O Espírito sentinela da aliança. Ezequiel é um modelo referência do sentinela da aliança. Ele era alguém que recebia a revelação de Deus, e ele então transmitia a vontade de Deus. Esse texto aqui foi escrito dentro do cativeiro babilônico. Jeremias foi um profeta do cativeiro babilônico.
um momento dificílimo para a igreja, mas mesmo assim, esse homem, como o sentinela da aliança, havia algo nele que o impulsionava a ser um homem posicionado, a ser um homem que está conectado com o céu, a ser um homem que está linkado com aquilo que é o sobrenatural de Deus. Irmãos, essa igreja que não foi plantada para ser apenas mais uma igreja, essa igreja aqui é um canal do fluir de Deus, é uma escola de guerreiros, é uma escola de treinamento. Dessa igreja aqui sairão missionários, pastores, líderes, pastoras, pessoas que vão estar em posição de comando e governo, desde que vivam o padrão da fidelidade e estejam posicionados com o espírito que Deus plantou dentro de nós, que é o espírito de aliança. Numa das mensagens mais famosas de John Kennedy, presidente dos Estados Unidos, ele disse o seguinte: no momento que ele tomou posse, no momento que ele foi eleito, melhor dizendo, no momento que ele foi eleito pela nação americana, ele se dirigiu à nação americana dizendo o seguinte: não pergunte o que o seu país pode fazer por você, mas pergunte o que você pode fazer pelo seu país. Sabe, irmãos, hoje eu tive um tempo muito prazeroso com Deus a sós. Eu perguntei para Deus o que Ele quer de mim no ano da fidelidade. Mas eu disse para Deus o que Ele pode esperar de mim. E eu quero lançar essa pergunta para você. O que Deus pode esperar de você no ano da fidelidade? Porque Deus te chamou, Deus te escolheu, Ele te separou, mas Ele não te separou como um qualquer, não. Ele te escolheu, te separou no meio de uma multidão, e Ele colocou um propósito para você. E eu pergunto para você, o que Deus pode esperar de você, como um sentinela da aliança? E sabe por que eu estou dizendo isso? Alguns estão ficando pelo meio do caminho. Alguns estão parando, alguns estão esfriando, alguns estão desacelerando, mas eu não tenho dúvida de que não é isso que Deus quer para a sua vida. Deus está querendo algo a mais para você. Imagine, irmãos, olha para cá, imagine, irmãos, em 2026, esse número de pessoas que estão aqui, todos vocês, imagine vocês, nós, juntos, posicionados no espírito do sentinela da aliança. O que vai acontecer com a cidade de Bom Jesus do Norte, no ano de 2026? Irmão, vai ser um impacto espiritual tão grande. Agora, é necessário que você incorpore a mesma postura que o servo de Deus, o profeta Ezequiel, tomou no período dele. No período dele, Ezequiel fez o melhor que ele podia fazer com aquilo que ele tinha nas mãos. Pega essa chave. Você tem que fazer o melhor que você puder fazer com aquilo que você tem na mão. Tem gente que está sempre esperando um momento extraordinário para começar. Não, ó, se acontecer isso, aí eu começo. Não, não é assim. Você tem que começar esperando grandes coisas de Deus. Você tem que começar lançando a tua expectativa em Deus. Agora, a expectativa, repita comigo, a expectativa tem que ser acompanhada de ações. A expectativa tem que ser acompanhada de atitude.
Não adianta ficar dizendo: eu sou de Deus, eu sou de Jesus, Jesus é o maioral, eu creio no Espírito Santo, eu creio num batismo de fogo. Mas, e aí? Se você tem o espírito do sentinela da aliança, nós temos recebidos aqui, você lembra das últimas? Você é o tipo da pessoa que trava ou que empurra? O padrão é Cristo. O tema é fidelidade. E no momento que você agora virar para dentro e você expandir, não tem como você não irradiar. Ezequiel, nos primeiros capítulos desse livro maravilhoso, ele teve uma experiência sobrenatural com Deus. E por que, pastor, o senhor usou a figura de um sentinela? Eu fui militar, sabe? E quando eu penso no sentinela, eu olho para a figura de um atalaia, que é o que a Bíblia está falando. Naquela época as cidades elas eram fortificadas com muros. E a figura do atalaia era a figura de alguém que ficava de prontidão, de sentinela, em cima do muro, para proteger o seu território. Querido, pega essa visão que é de Deus, é espiritual. Interpreta espiritualmente o que eu estou falando. Deus te deu um território na tua mão. Se você não tiver posicionado, entendendo, olhando para o lado de fora, com o espírito de vigilância, com o espírito de posicionamento, o inimigo ele pode tentar entrar, mas um sentinela posicionado, um atalaia de Deus, qualquer sinal diferente, ele fala assim: está ali, está ali, está ali. E você não vai dar mole. Você não vai dar abertura para o inimigo. Irmãos, tem tanta coisa bonita que eu não posso revelar agora, que está vindo para essa igreja. Só o que eu quero te revelar é o seguinte: a partir do dia 11 de janeiro, nós vamos viver a jornada 21. O que é a jornada 21? A jornada 21, ela será chamada de firmes na rocha. E nós entraremos, irmãos, nós vamos entrar no mundo espiritual durante a jornada de 21 dias, jejuando, orando. E eu vou dizer para você, pode acreditar no seu pastor, o inferno já está tremendo pelo sangue, o nome de Jesus. Eu quero uma igreja que ora. Eu não quero a igreja não apenas só para a gente ir para o encontro com Deus, para o reencontro com Deus, para o fruto fiel, para o promises, para o DNA, para o treinamento da visão, não, para o lidere, não. Nós vamos ser conhecidos, anota na tua agenda hoje, nós seremos conhecidos em Bom Jesus, como uma igreja que ora e o céu se move. Nós seremos conhecidos como uma igreja que jejua e o chão treme. Eu não sei se você já ouviu falar desse nome. Existiu um homem na Escócia, grava bem esse nome. O nome dele era John Knox. Se escrevia John Knox. John Knox. Esse homem, ele era um pastor protestante. Sabe quem tinha medo dele? A rainha. A rainha, ela tinha pavor da oração de John Knox. Sabe por quê? Porque quando o John Knox curvava o seu joelho, o céu se abria. E não tem rei, não tem rainha, não tem governador, não tem homem de capa preta do STF, não tem ninguém do governo. Meu irmão, quando um povo de Deus é posicionado no espiritual, o chão treme e o céu se rasga. E nós seremos conhecidos como uma igreja que ora, que jejua e mais,
que duplica e ensina. Eu vou te dar essa oportunidade. A partir do dia 11 de janeiro, você vai aprender aqui o poder da bazuca espiritual chamada jejum e oração. Você se lembra disso? Quando o endemoniado apareceu, os discípulos foram lá, eles não resolviam o negócio. E eles voltaram sem entender, falaram: Jesus, o que está acontecendo aqui? O demônio não sai. Jesus olhou e fez o treinamento dele de cura interior e libertação. Deixa eu explicar. Essa casta que está aí, essa só sai debaixo de jejum e oração. Qual foi a última vez que você jejuou com um propósito espiritual? Quando é que você vai dobrar o seu joelho e você vai começar a meter um jejum de 7 dias, um jejum de 14 dias? Que momento você vai dobrar o seu joelho e falar: não, agora, Senhor, é eu e o Senhor. Você vai estar posicionado no espírito do sentinela da aliança. Você vai ser um atalaia de Deus. De repente você está olhando para a sua casa e fala: rapaz, o negócio de repente aqui tá nebuloso. O negócio aqui parece que tem uma nuvem cinza em cima da minha cabeça. Eu vou dizer para você: todo o espírito contrário, todo levantamento do inferno contra a tua vida, ele cai a partir de agora, porque a partir de hoje, essa igreja será conhecida como uma igreja que ora, que jejua e que avança. E eu já estou dizendo bem alto que é para o inferno ouvir mesmo. O ano é de fidelidade, mas o espírito é o espírito do sentinela. Como assim, pastor? Me explica. Eu quero entender claramente o que é o espírito do sentinela da aliança. O espírito do sentinela é que o sentinela é aquele que vigia quando o mundo está dormindo. Eu já vivi isso. Dava a hora lá do quarto de hora, ia todo mundo dormir, e estava eu lá posicionado, olhando para o lado de fora no muro, para ver se alguém ia tentar alguma coisa contra o quartel. Eu estava posicionado com um fuzil. Agora você não vai estar posicionado com um fuzil, você vai estar posicionado com mãos erguidas, com joelhos dobrados, com um jejum intencional, e você vai dar ordem no mundo espiritual, porque toda autoridade já foi liberada sobre a tua e a minha vida, e nenhuma arma forjada contra ti, ela não vai prosperar. Quando olharem para você, vão dizer assim: tem alguma parada diferente em você. Tem um negócio esquisito, que eu não sei o que é. Mas você sabe, quando John Knox levantava a mão sobre a Escócia, o chão tremia. A rainha da Inglaterra tinha pavor dele. E isso que vai acontecer aqui. Nós seremos conhecidos como sentinelas da aliança. Enquanto o mundo dorme, o vigia está posicionado. O espírito de sentinela é aquele que permanece na muralha quando os outros estão descendo. O espírito de sentinela é aquele que guarda a aliança mesmo quando tudo está difícil. Eu não sou daqueles, não fui, não sou e nem serei daqueles que vão ficar trazendo aqui palavra motivacional. Aqui não tem negócio de palavra motivacional não. Aqui tem a poderosa palavra de Deus. E a poderosa palavra de Deus está dizendo o seguinte: se posiciona como um sentinela da tua casa. Se posiciona como um sentinela do teu ministério. Se posiciona como um líder dos teus filhos, da tua descendência. Vai ser fácil? Não, mas nunca foi. Não foi fácil para Ezequiel. Ser um atalaia tem um preço,
mas tem honra e tem galardão. Quem recebe essa palavra? O sentinela, ele entende o peso da responsabilidade espiritual. Irmãos, fala sinceramente, semana foi difícil, semana foi dura, semana foi pegada. É muito ruim você estar perto de pessoas, vendo essas pessoas gemendo, chorando, sangrando, no luto, e ao mesmo tempo você tendo que arrumar uma festa com clima festivo para um ano maravilhoso como esse. Mas a Bíblia nunca erra. Alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram. Essa igreja não para. Sabe, irmãos, uma coisa que eu nunca vou me esquecer foi como a gente começou. Isso sempre está no meu coração. Por quê? O sentinela da aliança é aquele que diz assim, repita comigo: enquanto eu estiver aqui, fala com convicção, enquanto eu estiver aqui, a chama não se apagará. Meu irmão, eu estou convocando, em nome de Jesus, eu estou convocando espiritualmente essa igreja para colocar mais lenha no altar de adoração. Não é apenas cantar, eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha. Não, não. Eu quero ver você aqui comigo, jejuando, orando, clamando. E aí você vai começar a ver o seguinte, falou, cara, tem uns negócios muito loucos acontecendo na minha vida. E aí você vai ver o seguinte, olha para cá. Aqui tem uma porta fechada. Quando você está posicionado com o espírito do sentinela da aliança, você mal deu passo. Quando você está indo na direção, a porta vai se abrir sozinha, porque o Espírito Santo vai na tua frente. Ele vai abrindo com poder sobrenatural os caminhos e vai dizendo, é por aqui, não é por aqui, é por aqui, vai por aqui, sai daqui, sai de perto desse ambiente, sai de perto dessas pessoas, muda a tua mentalidade, vai por aqui. Sabe o que acontece? Olha para cá. Você fica com sensibilidade espiritual. Deus me deu uma palavra que eu estou ruminando ela, mas eu quero já lançar algo para você. Chega de efeito sanfona espiritual. Sabe o que é o efeito sanfona? Efeito sanfona para emagrecimento é aquela pessoa engorda, emagrece, engorda, emagrece, engorda, emagrece, engorda, emagrece. Ah, agora eu vou meter o pé na jaca, engorda, emagrece. Efeito sanfona. Só que Deus está liberando uma palavra, meu irmão. Chega de efeito sanfona espiritual. Ah, tem um dia que estou falando, agora eu estou lotado do Espírito Santo, agora eu estou cheio do Espírito Santo. No outro dia você fala assim, cara, eu estou querendo largar tudo, estou querendo chutar o pau da barraca, estou querendo largar a célula, estou querendo largar ministério. O espírito do sentinela da aliança, ele vai ser muito parecido com a troca da guarda do exército da rainha da Inglaterra. Os caras estão posicionados. Está posicionado. Você vai estar posicionado no espiritual, como um atalaia. O atalaia de Deus, ele recebe a direção de Deus. Deus se dirige aos atalaias e diz, isso vai acontecer, isso vai ser assim, vai ser assado, não vai ser, é assim. Por quê? Por que nem todos estão ouvindo? Mas eu vou dizer, todos podem ouvir, é só você se posicionar
no espírito do sentinela da aliança. Enquanto eu estiver aqui, a chama não se apagará. E eu quero profetizar: você é esse sentinela. A sua célula é o seu posto de vigília. E a Igreja Cristã Criativa é a nossa torre de fé. Aqui é a nossa torre de fé. Nós não vamos procurar jeitinho para resolver as nossas coisas. Nós vamos colocar na mão de quem resolve, o Todo-Poderoso. Ele não é apenas poderoso, Ele é o Todo-Poderoso. Meu irmão, tu imagina se essa igreja começar a orar de verdade? Tu imagina se a igreja evangélica começar a orar de verdade para essa nação no ano 2026? O que não vai acontecer aqui? O problema é que muitas vezes, e aqui tem uma lição, o problema é que muitas vezes, ao invés da gente somar força, a gente está perdendo tempo com cabo de guerra. No momento que era para a gente estar empurrando todo mundo para a mesma direção, parece que sempre vem um enviado do inferno para querer fazer força contrária. Mas, meu irmão, é exatamente na adversidade onde seremos revelados. Você vai entender quem está contigo ou não, é quando você se dispõe a ir para uma operação mais forte. Você vai saber quem está de fato contigo, com o espírito do sentinela da aliança, é no momento de dizer assim: ó, estou contando contigo. Vamos fazer a jornada 21 aqui. Ah, mas eu não sou nada. Quem te falou? Você não crê? Você não já foi batizado? A autoridade não está liberada? Você não é reino sacerdote? A autoridade está liberada sobre a tua vida. Então imagina mais de 120 pessoas orando numa direção sobre a cidade de Bom Jesus. Irmão, eu profetizo, isso aqui não é nada em termos de tamanho para aquilo que Deus me revelou. Virão as 50.000 almas que o Espírito Santo já disse: está liberado, meu filho. Só que eu quero te lembrar o que ele falou para mim: chama gente para pegar o trigo com você. Eu não tenho como pegar sozinho. Eu preciso de outras pessoas que estejam pareadas na visão, que é bíblica, que não é para a glória de pastor Cleidson, não é para a glória de fulano, de Beltrano. É para a glória dele. Aí, meu amigo, o inferno treme mesmo. Sabe, irmãos, uma das coisas que me marcaram demais na minha vida foi quando eu estava lá na cidade de Boston e um grupo de pessoas começou a orar em cima de um terraço. Eu jamais vou me esquecer daquilo. Aqueles homens, aquelas mulheres, aqueles missionários, eles começaram a orar exatamente como em Atos, capítulo de número 4. Irmãos, acreditem em mim, isso não é conversa. Eu vi, eu estava lá. O povo começou a orar com tanto fervor que o chão tremeu debaixo do meu pé, e veio um poder de Deus tão glorioso. E sabe o que eu tenho pedido a Deus? Senhor, eu quero viver isso na Criativa, eu quero viver isso com a Frisou, eu quero viver isso com os líderes de ministério, eu quero homens e mulheres posicionados como atalaias de Deus. Você, eu posso sim, Deus já liberou isso para mim. Se você está chegando agora, pegue e entra nessa. Porque eu vou dizer, se houve um homem que foi fiel a Deus, quando tudo ao redor parecia dizer que não, o nome dele era Noé.
Já parou para pensar nisso? Todo mundo olhando para Noé e falou: você é maluco, cara, você é doido, você está viajando, você está loucaço. E está o homem construindo, ele está construindo, e todo mundo: você é maluco, cara, você é louco. É sempre assim. As pessoas vão olhar para você e o que você está construindo em Deus, as pessoas não vão entender, vão te chamar de louco, mas fica tranquilo. Vou falar aqui para a igreja, pega aqui. Coloquem a família de vocês dentro da arca o mais rápido possível. Assim diz o Senhor. Tá para acontecer algo que vai mexer com a estrutura, mas o mundo está em crise. Nós estamos em Cristo. Nós estamos posicionados, nós estamos dentro da arca de Deus. Qual é a arca de Deus hoje? A arca de Deus é Jesus Cristo. Onde é que está essa arca? Está aqui dentro. Cadê o poder de Deus? O poder de Deus está aí. Fala para essa pessoa: o poder de Deus está aí. O poder de Deus está aí, minha irmã. O poder de Deus já está em você. Olha para essa mão. Isso aqui é uma arma de guerra. Levantem mãos santas. O apóstolo Paulo chega a dizer: por essa causa eu me coloco de joelhos. Um crente que não ora é um crente sem combustível. É um crente sem poder. Muita oração, muito poder. Ou seja, você é essa sentinela. E eu estou indo para o fim. E Deus me deu uma oração, eu anotei. Eu vou fazer essa oração com você. Se você quiser, repita comigo. Nós vamos orar junto. Senhor, Senhor, em 2026, nós te entregamos a nossa fidelidade. Guarda o nosso coração da distração. Guarda a nossa mente da mentira. Guarda a nossa fé do desânimo. Guarda nossas famílias do mal. Guarda a nossa igreja de divisão. Guarda a nossa geração da apostasia. Faz de nós um povo fiel. Faz de nossos lares teus altares. Faz de nossas células lugares de vida. Faz de nossas palavras sementes da verdade. Faz das nossas atitudes testemunhos de Cristo. Sela em nós, Senhor. Fala bem alto. Sela em nós, Senhor, o espírito da fidelidade. Dá-nos olhos de sentinela, mas coração de servo, caráter de discípulo e coragem de soldado do reino. E no dia certo, dá-nos a coroa da vida, que tu prometeste aos fiéis. Agora você vai falar isso bem forte. Nós permaneceremos. Profetiza para o mundo espiritual. Nós permaneceremos. Nós avançaremos. Não retrocederemos até que Cristo venha. Em nome de Jesus. Amém. Se coloca de pé em nome de Jesus. Diga: eu sou um atalaia de Deus. Eu tenho o espírito do sentinela da aliança. De Jesus eu não saio, e dele ninguém me tira. Em nome de Jesus. Amém? Curva a sua cabeça, querido. Eu quero abençoar a tua família. Eu quero abençoar a tua casa.
Pai, assim como Ezequiel foi atalaia de Deus na terra, eu profetizo que essa igreja é um celeiro de atalaias para a tua glória. Eu profetizo, Senhor, eu profetizo coisas nobres, eu profetizo coisas grandes a teu respeito diante do céu, e que o Senhor te ilumine com sabedoria, que o Senhor te mostre a estratégia certa, de onde andar, com quem andar, o que fazer, como fazer, mas que tudo seja para a glória do Deus vivo, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Aplauda o Senhor, porque a glória é toda dele. Adora o Senhor. Pode desligar as luzes.